Olá, esse é o podcast Criminal Simples. No episódio de hoje, contamos com a presença do Gabriel Gasca. O Gabriel é advogado criminalista e ele tem atuação nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Então ele vai tratar sobre esse assunto muito interessante voltado à advocacia criminal. Espero que vocês gostem. Um abraço. Gabriel, você quer se apresentar? Bom, primeiramente eu que agradeço o convite, Augusto. Eu vejo que você vem fazendo um trabalho bem legal com vários convidados. Para mim foi uma grande honra falar sobre um assunto que eu gosto, é algo que eu vivencio na minha prática, é algo que vem dando certo, né? Então tudo que vamos conversar aqui é algo empírico, algo que eu venho testando, que eu venho me aperfeiçoando a cada dia. Então, que é o assunto dos tribunais superiores. Então, eu sou advogado criminalista, sou egresso da PUC-PR, fiz uma pós-graduação em Direito Penal e Criminologia pela PUC-RS e agora sou mestrando em Ciências Criminais também na PUC-RS. Também participei de um congresso para juízes federais brasileiros em Palermo, na Itália, sobre organizações criminosas e lavagem de dinheiro. E desde então, há 3 anos, labuto na advocacia criminal e venho caminhando nessa área. Legal. Gabriel, já começando a adentrar no nosso assunto, como é que é a tua atuação nos tribunais superiores? Você tem uma atuação no STJ, no Supremo, normalmente com recurso especial, recurso extraordinário, com habeas corpus, na tua prática do dia a dia? Assim. Veja, eu gosto para fazer uma introdução ao assunto. Eu gosto de começar esse assunto, Augusto. É uma frase que eu aprendi, não é da autoria minha, tá? Então eu gosto sempre de dar os créditos e ao Dr. Cláudio Daledoni, que é o estudo do caso e o preparo da causa. Você precisa construir o caso. O processo penal nada mais, nada menos do que 2 narrativas. A acusação vai dar a narrativa dela e vem a defesa, vai dar a narrativa dela. Então, quem dominar melhor a narrativa é que vai ter o sucesso. E para a gente falar de recurso ou ações autônomas de impugnação nos tribunais superiores, eu não posso deixar de falar sobre o primeiro grau, o segundo grau, para daí a gente dar ensejo aos tribunais superiores. Mas vamos começar então, vamos dizer assim, pelo segundo grau. Um recurso, vamos citar aqui algum recurso de apelação, por exemplo. A prática, eu já errei muito. Eu falo isso porque eu já errei muito, aprendo, e estou falando aqui o que eu vivenciei, o que eu vivencio, para que novos colegas, estagiários, enfim, possam aprender um pouquinho daquilo que eu possa passar. Então, o recurso de apelação ali, vamos dizer, um recurso de apelação criminal ou um recurso em sentido estrito, como que eu costumo fazer? Eu já costumo indicar nesses recursos os dispositivos legais que eu entendo como violados. Vamos dizer um exemplo aí de algo que está aí hoje em dia muito, entre aspas, totalmente entre aspas, na moda, que seria uma violação de domicílio. Desde logo já aponto o dispositivo constitucional violado e o dispositivo legal violado. É assim que eu inicio a preparação para o recurso ao Tribunal Superior. Porque eu sei que normalmente os nossos tribunais não vão acolher essa tese. E aí o grande detalhe, e aqui novamente eu digo porque eu já aprendi, eu já errei, eu fazia assim. E hoje eu não faço mais. Que é o quê? Após o acórdão, você embargar de declaração com fins de pré-questionamento, isso é um erro. É um grande erro. Porque aí vem o acórdão e diz que não há omissão, não há contradição, não há obscuridade, e você não aponta os para fins de pré-questionamento, basta que a matéria tenha sido enfrentada. Ponto. Você matou. Ponto. E eu já fiz muito isso. Gabriel, eu vou te falar uma coisa. Como a maioria, eu creio que todos saibam, eu atuo como assessor de magistrado, desembargador aqui no nosso Tribunal do Estado. Eu vou te falar francamente, Gabriel, eu não lembro de pegar um recurso de apelação em que já venha
pré-questionada, uma matéria constitucional ou de lei federal. Normalmente é só tratado realmente o mérito ali da ação, no próprio recurso, e daí sim vem embargos de declarações para questionamento. Então, se realmente o caminho que você está adotando, eu acho muito interessante. Então, vamos dizer o exemplo aqui da violação do domicílio, né? O que eu faço no pedido daí? Portanto, requer-se declaração da ilicitude das provas obtidas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, em razão da violação aos artigos tal, tal e tal. Aí, se o tribunal não se manifestar, eu tenho matéria para omissão. Olha, o acórdão foi omisso em relação a esse dispositivo que eu mencionei. Aí eu tenho matéria para omissão. Então, como eu disse, eu já errei muito. Eu já fiz muito embargo de declaração nesse sentido. E eu mudei a minha advocacia porque eu comecei a ler, eu comecei a entender e comecei a analisar como os tribunais superiores vêm decidindo. Um exemplo claro disso foi esses dias, como eu disse, o recurso dos tribunais superiores começa no segundo grau, quiçá no primeiro grau. Mas vamos lá. Clássico caso também de violação do domicílio em relação à droga. Alegações finais. Coloquei a tese. Primeira tese. Juiz da sentença pronta não falou uma linha sobre a minha tese. Uma linha. Embarguei de declaração e falei: Excelência, está omisso. Preciso que Vossa Excelência se manifeste para que eu leve a matéria ao tribunal. Ela poderia sair dizendo que está implicitamente afastada da minha tese, enfim. Resumindo, ela não falou nada. Ela disse assim: não tem omissão. Nem entrou no mérito. Tribunal de São Paulo, Augusto. Você, como assessor, sabe que o Tribunal de São Paulo é carrasco da advocacia. A primeira tese da minha apelação: nulidade da sentença penal por ausência de análise da tese defensiva a infirmar o entendimento. 315 lá, parágrafo 2º, inciso, não lembro agora o inciso. E aí discorri se o tribunal, caso o tribunal não acolhesse, né, porque o tribunal não pode acrescentar fundamentos à decisão do primeiro grau, que nesse caso era inexistente, sob pena de servir de vetor convalidante ao encarceramento ilegal, a partir da jurisprudência dos tribunais superiores. Então, aqui está um ponto bastante importante, que o tribunal ele não pode suprir a ausência do juiz de primeiro grau. Então, se o juiz de primeiro grau teve fundamentação deficiente, o tribunal não pode suprir. O tribunal tem que voltar. O que o tribunal fez? Nem entrou no mérito do meu recurso, acolheu o meu recurso de apelação e falou: casso a sentença e volta para o primeiro grau. Eu me surpreendi de uma forma absoluta, porque eu não esperava isso do tribunal, principalmente do Tribunal de São Paulo. Mas o que eles pensaram? Esse advogado vai levar para o STJ, vão cassar a sentença lá de primeiro grau, é um caso de tráfico privilegiado, e o risco da prescrição, por causa da pena. Então, assim, a advocacia dos tribunais superiores, ela começa no mínimo no segundo grau. E esse que é o ponto. Então, por isso que você tem que dominar a narrativa, entender o caso e saber, tá, esse é o caso que eu tenho. Ele pode ser adaptado durante o caminho? Pode ser que sim. Pode ser que surjam novas teses durante a instrução, mas a princípio eu tenho esse caso aqui. Então, você conduz muito melhor, sabe, Augusto? Então, pode falar. Então, você já começa a ventilar assim, a matéria constitucional ou a matéria de lei federal já no primeiro grau para o juiz ali. Claro. Ligado uma alegação final. É evidente evidente que você fala de violação do domicílio, você está falando de matéria constitucional e matéria legal, mas às vezes é preciso que você coloque os incisos para daí você conseguir suprir eventual omissão, entendeu? É o que eu vivencio na minha prática e que vem dando certo. Claro que outros colegas podem ter opiniões diferentes e ter o mesmo sucesso. Então, digamos assim, tem a sentença, né? O juiz se verifica que houve uma omissão no enfrentamento dessa matéria constitucional ou legal. Você embarga de declaração. Muitas vezes o juiz faz, tá querendo rediscutir a matéria, não há omissão porque foi devidamente enfrentada a matéria, o magistrado não está obrigado a rebater cada ponto sustentado, aquela que a gente já sabe. Daí você apela para o tribunal já na preliminar. Nulidade da sentença, em razão da omissão ali nessa matéria, Daí mérito. Daí normalmente você teve o teu caso, o tribunal acolheu a preliminar,
julgou prejudicado o mérito, anulou a sentença e o juiz teve que enfrentar. Perfeito. Interessante. Perfeito. É isso que eu faço. Porque aí, veja, você está levando uma matéria que ela está pré-questionada. Teve enfrentamento pelo tribunal daí. Vamos supor que o tribunal não queira acolher a minha tese, não tem problema. Né? Eu vou subindo. E aí que está o detalhe. O meu recurso especial, nesse caso específico, ele não é só a violação a dispositivo constitucional pela violação do domicílio, ou do CPP, ou do CP pela violação do domicílio. É negação de vigência ao artigo do desembargo de declaração. Entendeu? Gabriel, outra coisa que eu percebo muito assim, na atuação dos advogados mesmo quando há ali, mesmo no recurso da apelação, há o apontamento ali dos dispositivos legais ou constitucionais, isso até que me irrita assim, na hora de analisar um recurso. Ele não vem distribuído ali no mérito. Então, por exemplo, o mérito é sim, violação, papapá. Não está distribuindo o mérito, que me irrita muitas vezes que os advogados sustentam ali o mérito do recurso, tal. Daí só lá embaixo, nos requerimentos, provimento do recurso e manifestação sobre os artigos tal, inciso tal. E depois, poxa, mas por que você não juntou isso dentro, como você mesmo falou, da narrativa? Porque ele fica muito mais fácil para você enfrentar. Agora, o advogado acaba ali simplesmente só jogando ali o dispositivo em abstrato, daí você tem que linkar com a narrativa dele, sendo que é um trabalho que ele deveria fazer. Você vê que facilita muito para quem está julgando já ter apontado esse caminho a seguir. Então, assim, da forma como você está colocando, posso cravar. Dificilmente os advogados fazem e posso te garantir que facilita muito na hora de julgar. Então, essa concatenação de ideias, essa simbiose, que eu diria, veja, nós tendo o grande privilégio aqui, a todos que estamos assistindo, de ter alguém de dentro do nosso Tribunal de Justiça, né, a colaborar com todos os advogados. Então, todos os advogados que estão aqui hoje estão aprendendo. Né? Alguém que está lá dentro, né, no meu escritório que eu tenho, trabalha comigo alguém que era ex-assessor, então ele também sabe de toda essa dinâmica, e o que você está falando para nós aqui, Augusto, é fundamental, né? É fundamental para o meu crescimento, é fundamental para as minhas peças, digamos assim, e mais uma vez, não é por nada, mas eu vejo que eu estou no caminho certo, né? Por quê? Porque alguém de dentro do tribunal está falando isso, né? Não sou eu que estou falando. E os resultados da admissão dos recursos estão sendo nesse sentido. Eu posso falar aqui sem medo de errar, Augusto. Eu trabalho no escritório que ele já tem em torno de 30 anos. Eu entrei nesse escritório como estagiário, eu sou advogado há 3 anos, e eu e esse meu colega, o Daniel, que está nos assistindo aí, Daniel, você sabe que você é o cara, grande abraço. Nós reformulamos os recursos especiais e extraordinários do escritório. Nós reformulamos. Então, assim, se antes tinha uma baixa incidência, baixa admissibilidade, hoje, Augusto, eu posso falar sem medo de errar mesmo, assim, dos últimos 7, 8 recursos especiais que eu fiz em conjunto com o Daniel, não foi admitido. Que era uma matéria civil. Eu já fiz de honorários, foi admitido. Eu já fiz violação do domicílio, eu já fiz de tráfico privilegiado, enfim, de várias questões que os recursos são admitidos, seja como dativo, seja pelo próprio escritório. Por quê? Já admitido aqui no exame de admissibilidade aqui do tribunal. Não, nem no STJ. Não precisa nem agravar para o Tribunal Superior. Não estou falando nem do STJ, estou falando aqui. Subiu direto. Desembargador Panza. Então, assim, por quê? Porque tem todo um preparo, tem toda uma técnica, né? É algo que, hoje que está muito na moda, isso aí, o visual law, é algo que é agradável do assessor, do desembargador ler, né? Eu não uso negrito e grifo, por exemplo, sublinhado. Eu uso ou um ou outro. Eu não uso letra vermelha. A minha peça é limpa. Ela é absolutamente limpa, não tem espaçamento. É igual livro. Você vai ler livro hoje, você tem espaçamento? Você não tem espaçamento. Por que uma petição ela tem que ser diferente? Né? Então, assim, eu penso dessa forma. Né? Por quê? Porque eu também penso na questão das páginas. Né? Às vezes uma pessoa vê um recurso de 40 páginas, ela
vê com outros olhos, ela vê um recurso de 15, ela fala, putz, vou ler de uma forma diferente. Então, é assim que eu trabalho a minha advocacia no nosso tribunal aqui, nos tribunais estaduais e federais, para eu conseguir subir a matéria em recurso especial e extraordinário. Olha, Gabriel, uma coisa que também complementando o que você disse, aquilo que eu sempre falo para as pessoas, né? O magistrado, normalmente ele tem ali, poxa, pega um juiz, tem juiz que tem mais de 2.000 processos conclusos no gabinete dele, tem desembargador que tem mais de 500, 600 processos conclusos ali para despachar. Então, assim, tem que pensar muito nisso para o sucesso do pedido, escrever de uma forma clara o que você quer, contar ali os fatos de uma forma clara, o direito de uma forma clara e o pedido de uma forma clara. O principal, ser objetivo. Vejo também muito dos erros, assim, uma dificuldade de síntese, petições redundantes, que você vai lendo ali uma petição de 30 laudas, 30 páginas, onde tal argumentação é reiterada 5 vezes. Poxa, eu estou lendo, claro, a terceira vez. Poxa, mas você já falou disso, por que você está falando de volta? Já entendi. Então, isso, até para o leitor, isso vai irritando. Então, assim, é importante analisar quem está lendo, quem está analisando e pensar, olha, essa pessoa tem muito trabalho, pouco tempo para trabalhar. Então, fazer da forma como você está citando, visual, de forma objetiva, tentar enxugar de forma mais clara possível. Tenho certeza, a chance de ter sucesso é muito maior. Não digo nem por uma má vontade de quem está julgando, por uma questão prática, porque você está vendo, está muito claro o pedido. Fica muito mais fácil para analisar. O que eu costumo fazer na peça do RESP, tá? Eu faço a qualificação, faço a folha do rosto ali, né, digamos assim, aí no final eu coloco ali, resumo da insurgência, na primeira página, e coloco as teses que eu vou debater. Perfeito. Olha, eu vou te falar de experiência como assessor magistrado, assim, petição assim, que eu acho linda de ler. Você tem ali basicamente, vamos supor assim, dividido em 3 partes a estrutura lógica, né? Você tem no terceiro, assim, uma ideia geral do que você quer, tem uma segunda parte com toda a fundamentação jurídica, ou fática, que seja, e terceira parte o pedido. Olha, trata-se disso, é isso aqui que tem que ser analisado, essas razões jurídicas ou fáticas, enfim. E o terceiro, é isso que eu quero. Quando é assim, eu vou te falar, pego ali uma petição dessa, é uma delícia dele, é gostoso dele. Exato, mas esse é o ponto, Augusto. Você tocou num ponto que eu acho que é fundamental na nossa discussão. Nós somos seres humanos. Nós não somos máquinas. Né? Então, tudo que eu puder fazer para facilitar o trabalho de quem vai ler minha petição, eu vou fazer. Se eu puder resumir, eu vou resumir, porque eu também não gosto de ficar lendo muita coisa. Entendeu? Vamos dizer assim, você vai fazer um recurso especial, um recurso de apelação. Tem que ler a parte dos fatos. Você vai direto para o mérito da insurgência, para o mérito do recurso especial ou para o mérito da apelação. Então, quanto mais enxuto for os teus fatos, assim, denúncia tal, resposta à acusação, tá na sequência tal, audiência de instrução tal, alegações finais pelas partes tal. A sentença foi assim, vieram os autos para... Ponto. Olha, eu confesso por mim, eu normalmente, quando vou pegar um recurso, uma peça, eu sempre começo pelo pedido. Uhum. Vou lá no final para saber o que está querendo. Olha, quer isso. Ah, beleza. Então eu sei que ele quer isso. Agora deixa eu entender o porquê ele quer isso. Isso. Então, assim, o pedido está muito claro, ajuda muito. Porque deixa eu te dar um norte. Olha, então eu já vou com esses olhos que ele quer isso. Então, deixa eu entender o porquê ele quer isso. E se, ao meu entender, o entender do desembargador tem razão. Claro. Outra coisa, voltando para a questão do pré-questionamento indevido nos embargos de declaração. Como eu te falei, pela minha atuação é a regra. Não é feito pré-questionamento no recurso de mérito, é negado por provimento do recurso de mérito, né, na apelação, e é feito só esse pré-questionamento nos embargos de declaração. Como é que é a tua visão sobre isso? Você já teve essa experiência de, olha, eu fiz assim uma vez, deu errado, por isso que eu mudei, adotei outra estratégia? Já. Como é que é a tua visão? Veja, Augusto, eu tive que errar muito para hoje eu
E eu continuo aprendendo. Eu não sou o dono da verdade, eu tenho certeza que tem advogados aí muito melhores que eu, mas eu estou galgando o meu caminho, né? E eu tive que errar muito, eu tenho certeza que muitos advogados erraram, vão continuar errando, principalmente nessa questão dos embargos de declaração para fim de pré-questionamento. Ah, mas o artigo de... Não é. Tecnicamente, se você pega, vamos falar de doutrina, vamos falar de gente que entende, vamos falar de Marinoni, né? Vamos falar de Mitidiero, que são caras assim, você pega a obra deles de recurso especial, recurso extraordinário e precedentes, eles dão uma aula gratuita para você. Basta você querer chegar e ler, né? É isso que eu fiz. Eu fui nos caras que pensam grande. Eu não fiz cursos sobre recurso especial, recurso extraordinário. Pode ter advogados que fizeram curso e se deram bem? Claro que sim, eu estou dizendo da minha experiência, né? Eu peguei livros desses caras, né, e comecei a estudar, eu em conjunto com o Daniel, e aí a gente reformulou a estrutura dos nossos recursos. Então hoje, os nossos recursos de apelação e essa questão dos embargos de declaração não existe. A gente não faz embargos de declaração para perder tempo ou para com fins de pré-questionamento. Eu faço embargos de declaração e eu cito a página. Vossa Excelência foi omissa no item tal, da página tal e ponto. Se manifeste sobre isso. Vossa Excelência afirmou que a prova é essa, essa e essa. Indique o movimento ou a fala do policial que diz essa prova. É assim que eu atuo. Entendeu? Então eu construo o meu recurso nesse sentido. Claro que meu recurso especial tem os requisitos formais que tem que ter, né? Por mais que eu e o Daniel a gente tenha uma discussão às vezes sobre isso. Pô, mas por que eu vou colocar pré-questionamento se, né? Óbvio que tem que ter sim, mas às vezes o cara tem que ler a palavra que está pré-questionada na matéria, entendeu? E aí eu até comentei com o Daniel, brinquei e falei, Daniel, time que tá ganhando não se mexe, entendeu? Os nossos recursos especiais estão dando certo nesse sentido. Até para considerar que hoje os tribunais superiores, tanto o Supremo, acho que o STJ já também, já estão atuando com robôs para fazer a admissibilidade do recurso. Então, o robô, normalmente, ele faz análise da... Eu acho... Como é que é o nome do Supremo? Eu esqueci. Não é Vitor. É o Vitor. Vitor Supremo, isso, né? O STJ não sei se tem nome. Enfim... e o robô, ele já faz análise ali para ver se tem, digamos, essas palavras-chave. Isso. Não havendo essa palavra-chave, como pré-questionamento, tal, ele entende, se aqui não é admissível, já nega seguimento. Já faz ali automaticamente minuta. Exatamente. Então, realmente, então, tem que ter esses cuidados. Nós entendemos aqui, eu falo eu e o Daniel, como eu estou na live aqui, eu falo, que é uma forma equivocada de você embargar a declaração dessa forma. Né? A chance de você ter um insucesso aí é muito grande. Como eu disse, porque eu já tive. Eu já passei por isso, eu já fiz isso também, eu também achei que isso era certo. Né? E aí eu aprendi, eu comecei a ler e falei, opa, calma lá. E a partir daí meus recursos foram sendo admitidos. Excelente. E Gabriel, e a respeito assim da... Bem, você que atua na área criminal, é claro, além do recurso especial para o STJ, do recurso extraordinário para o Supremo, também tem muito a questão do habeas corpus, né? E sobre o habeas, o que você tem a comentar, por exemplo? Eu sou um grande fã do habeas corpus, né? Eu acho que, principalmente, quando a gente... Eu vou falar isso aqui, talvez me soe estranho, mas eu gosto de usar o habeas corpus para discutir questões não diretamente ligadas à liberdade. Questão de prova, sabe? Como instrumento de colateral ataque, que eles falam, né? Que a jurisprudência americana gosta desse termo, assim, o Auri gosta bastante. Eu sou fã do habeas corpus, tá? Mas a gente tem que ter um cuidado em habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Veja, a gente tem o mundo do ser e o mundo do dever ser. Se é certo, é errado, a gente tem que entender como é que o STJ e o STF estão dançando a música. Você tem que se adequar ao que está acontecendo hoje. Veja, vou dar um exemplo em concreto. Saiu esses dias aí a decisão do Noronha concedendo a liberdade provisória a Monique, acusada, naquele caso do menino Henri, lá do Rio de Janeiro, né? Foi um habeas corpus, impetrado pela defesa, e, ao meu entender, tudo bem, substitutivo de recurso próprio, porque talvez teria que ter sido o RESP ali, mas ele não conheceu do habeas.
uma questão diretamente ligada à liberdade, diretamente. Então, é um contrassenso. É um contrassenso você chegar e falar, não conheço, mas concedo de ofício. Mas tudo bem. Esse é um dos casos que, para mim, eu não concordo, tá? Mas tem casos que muitas vezes a gente debate no escritório, que é o quê? Para a gente entrar na questão dos tribunais superiores. É o HC substitutivo de RESP e REXT. Aqui a gente tem que ter um cuidado gigantesco, tá? Como eu disse, eu sou fã do HC. Sou fã. Mas você já imaginou hoje, o que está acontecendo hoje? Não conheço, mas concedo de ofício, né? Ou não conheço, mas vou analisar. E se o STJ chega amanhã, Jesuíno Rissato, tá? Chega amanhã e fala assim, você impetra HC substitutivo de RESP, ele chega e fala, não conheço. E nem analisa o mérito. E aí, o que você faz? Pode acontecer. O recurso cabível é o RESP. Aí você vai entrar numa discussão de agravo interno, mas existe a possibilidade, a gente tem que considerar a possibilidade do ministro não conhecer do habeas e não analisar o mérito. Existe essa possibilidade. Então, o que eu no escritório faço? RESP e HC. REXT e HC. Tá? Por quê? Você não perde o prazo do recurso. Você tem o recurso ali. E você tem o HC que normalmente é mais rápido. Aqui eu acho que está o grande detalhe, Augusto. E aqui eu vou dar uma dica que eu, pelo menos, faço. Se alguém já faz assim, não entenda como plágio. Tá? O que eu faço normalmente? Eu faço o RESP. Tá? O RESP foi admitido, subiu. Caiu na 6ª turma. Cara, eu impetro HC. Porque eu sei que a minha tese é forte, que está numa turma que tende a analisar habeas corpus e a conceder a ordem sem maiores problemas se a minha tese for forte. Então, para que eu vou esperar o RESP, que normalmente demora mais? Se eu posso fazer o HC, o HC não tem prazo. Então, eu não perco o prazo do RESP e impetro o HC depois de eu descobrir com quem que está o meu recurso. Eu já tenho a prevenção, daí vai para o relator do RESP, já vai o HC. Ponto. Eu posso estruturar melhor, inclusive, eu posso modificar o meu HC e incluir precedentes daquele relator. Vossa Excelência já decidiu dessa forma. Tudo bem, aqui a gente tem uma discussão se nosso sistema é de precedentes ou não, é um papo para outra live aqui, né? Mas eu posso utilizar de julgados, vamos dizer assim, daquele relator no meu HC que tende a ser julgado mais rápido. Esse é um ponto que eu acho uma dica fundamental. E por que nunca deixar de interpor o RESP? Você perde os embargos de divergência. Você já imaginou se o teu HC cai na mão do Jesuíno Rissato? Uma tese de violação de domicílio, uma tese clássica no STJ hoje, mas cai na mão do Jesuíno. E vai dizer que ele vai lá, não vou conceder a ordem. Mas você não sabe. Aí agravo interno, a turma fala, não, nem vou ouvir, vou seguir o relator, como normalmente acontece. E aí, você vai fazer o quê? Você perde os embargos de divergência que você pode colocar a discussão numa sessão do STJ e a 6ª turma te dá. Então, por isso que é importante o RESP e o REXT. E eu vejo muitas vezes, não é uma questão de flagrante ilegalidade para fazer o HC, não, Augusto. É uma questão de técnica. Porque o HC não precisa de requisitos técnicos, tal como o RESP. Então, a maioria dos advogados faz isso. Não faz o RESP, não faz o REXT e sobe com o HC. E aproveitando, você citou, né, interessante essa questão de um HC substitutivo do recurso, em paralelo já com o recurso adequado, né? E como é que você faz esse despacho com os ministros? Hoje tem muito, em razão da pandemia também, tem muita sessão virtual. Hoje você está fazendo mais sustentações virtuais, também tem despacho de memoriais com os ministros. Como é que está sendo essa rotina? Tá, eu vou falar por experiência própria, tá? Como eu disse, eu não vendo ilusão, não vendo sonhos, então todos os ministros que eu conversei eu vou falar. Aqueles que eu não falar aqui é porque eu realmente não conversei, eu não vou inventar alguma coisa, né? Como é que eu faço? Bom, primeira coisa, na minha visão,
Memorial e despacho é mais importante que sustentação oral. Começa por aí. Tá? Timing, para mim, é fundamental. Tá? Então, vou dar um exemplo concreto aqui do nosso Tribunal de Justiça. Fiz um recurso de apelação, vai para a Procuradoria para manifestação de parecer, concluso para o relator. É esse momento que você tem que despachar com o cara. Seja por vídeo, seja por ligação, seja em gabinete, a forma que for. Tá? Por quê? Porque aí é ali o momento que ele vai estar proferindo o voto dele, que ele vai estar analisando. No nosso tribunal, após essa fase, eles inserem na sessão virtual. Tá? Que aí você pode fazer o pedido para sustentação oral, mas aí o voto já está pronto. Em 99% dos casos, o voto já está pronto, com todos os assessores e desembargadores que eu digo 100% dos casos. Então, exatamente. Ele falou, doutor, o senhor veio no momento certo. Por quê, Augusto? Porque eu já errei muito, eu já aprendi, então eu posso falar porque eu sei. Já aprendi com isso, eu aprendi com o meu erro. Então, esse é o timing que você tem que ir. O STJ, a mesma coisa. Está concluso para o relator para ele despachar, é nesse momento que você tem que marcar com ele. E, é igual o Mário de Oliveira Filho fala, não é para bater papo, para cafezinho, é 5 minutos. É expor a tua tese, ir lá conversar com ele, ou por telefone, ou virtual, e ponto. E memorial, aí eu tenho uma crítica, porque eu acho que a gente não pode generalizar o memorial. Tá? Tem memorial que vão ser 2 páginas, tem memorial que vão ser 5. Tá? Eu não gosto de generalizar. Tento sempre ao máximo fazer em 2, 3 páginas. Mas já teve caso no escritório que assim, eu fiz em 5. Por que eu fiz em 5? Vou explicar por que eu fiz em 5. Porque eu estava discutindo uma questão de interceptação telefônica. Então, para o magistrado, no caso o ministro, esse caso está no STJ, para o Schietti julgar esse caso, o que eu entendi como mais fácil? Eu vou colar a decisão de interceptação telefônica e a decisão 2 ou 3 depois, porque teve várias sucessivas, que autorizou a interceptação do meu cliente. E aí, claro, aí o memorial ele passou de 2, 3 páginas porque eu colei a decisão, porque no meu entender era mais fácil ele olhar todo o memorial, entender o contexto, do que ir lá na decisão tal, ver se a decisão está fundamentada ou não. É que o memorial ele não pode ser uma mera repetição do recurso, né? Porque se for para o recurso, for direto nos autos de recurso. Ponto. O memorial, ele tem que ter essa ideia de facilitar o caminho. Você tem uma ideia que você quer expor para o magistrado, e o memorial é isso. Ele tem esse trabalho de facilitar esse caminho e esclarecer a ideia, exatamente. Eu gosto de colocar, às vezes, Augusto, eu fiz um memorial esses tempos, que eu coloquei algo que estava... Ele estava fora do meu recurso, para chamar a atenção de uma discussão que eu queria trazer ali, que estava em série de inquérito, e eu queria trazer essa discussão em série de memorial, sabe? Então é igual você falou, muitas vezes você não vai ficar repetindo, né? Não deve repetir, porque você falou, cara, se você está repetindo o memorial, eu vou nos autos e olho, né? Ponto. Então, assim, no STJ, principalmente, com quem que eu já conversei, Olindo Menezes recebe você, tá? Recebeu eu por vídeo, tá? Não foi assessoria. Sebastião Rei Júnior, excelente, liga para você. Ministro Sebastião, ao seu dispor. Então é sensacional. Ministro Schietti não atende advogado, tá? É a assessoria dele que sempre atende, exceto, provavelmente, se for Alberto Zacarias Toron, Auri Lopes Júnior, né? Talvez tenha algo nesse sentido. E mesmo sendo prerrogativo do advogado. Exatamente. Então, assim, ele não atende. Laurita, eu nunca conversei. Ministro Saldanha foi assessoria que conversou comigo. Da quinta turma eu não tive casos que precisei ir lá despachar, assim. E o STF eu já despachei com o Nunes Marques, por vídeo. Uhum. E com... a quinta turma é o Juscelino Rissato. O Juscelino Rissato me recebeu ele por vídeo também. E o Nunes Marques por vídeo também. E só. Então, com esses eu despachei dessa forma, seja com assessoria ou não, né? Sempre de forma muito técnica, objetiva, e eu acho que aí a gente ganha muitas causas assim. Augusto, posso te falar, sem sombra de dúvidas, que os casos criminais do escritório eu despacho todos.
todos, porque eu entendo isso como fundamental. Né? Se eu tenho poucos casos no escritório hoje, por uma opção minha, né, é porque aí eu consigo dar essa atenção e despachar cada caso dessa forma. Eu prefiro fazer dessa forma. E a sustentação oral? Claro, você expõe, eu assino embaixo no que você disse, né? Acho que é realmente o momento certo de despachar com o relator, assim que voltam os autos da Procuradoria, do Ministério Público, porque ali realmente vai ser estudado. Porque, assim, normalmente chegam os autos no gabinete, o relator manda para a Procuradoria, já para emitir o parecer, e a partir dali realmente vai fazer um estudo de todo o mérito, enfim, para lavrar já, fazer a minuta, né, a proposta de voto do relator. Mas também tem o revisor, tem o vogal, e aí? Muitas vezes você faz também esse despacho memorial no gabinete, ou você deixa mais para a sustentação oral no julgamento da turma? Eu costumo despachar com todos, Augusto, sabe? É uma prática que eu tenho. Tem alguns casos que não tem revisor propriamente dito, né? O réu... Pensei que no tribunal, desculpa, que no Tribunal do Paraná, mas falando já do Tribunal Superior. Não, mas é pertinente a tua observação, porque, veja, esses dias teve um réu, eu até me confundi, né? Foi um aprendizado para mim, porque eu achei que ia para o revisor, o réu, e saiu da mão do relator direto para a pauta. O julgamento não teve revisor. Em compensação... Porque eu acho que é só recurso da apelação no rito ordinário só. Então, é outro ponto que eu acho fundamental a gente sempre falar, que é o quê? Conheça os regimentos internos dos tribunais. A apelação, para a gente falar de sustentação oral, 15 minutos. Recurso em distrito, 10 minutos. Se você não está atento a esses detalhes, entendeu? Toda a tua preparação, todo aquele estudo do caso que a gente comentou, que a tua tese é forte ou não é forte, vai por água abaixo. Então, assim, como é que eu costumo fazer? Saiu para o revisor, despacho para o relator, despacho para o revisor, né? E eu costumo, a gente está estudando isso, de protocolizar memoriais nos autos também. Tá? A gente está vendo, porque no STJ você tem um campo que você junta a petição de memoriais. No nosso Projude ainda não tem. Mas a gente vai, talvez, fazer isso, principalmente em recurso interdistrito, que às vezes você despacha com não é nem revisor, né? Então, porque não tem o revisor propriamente dito ali, então só despacha. Esse sim, você pode despachar 2, 3 dias antes do julgamento, né? Porque ele vai ter conhecimento, provavelmente, da causa durante o julgamento. Né? Tudo bem, o relator manda o voto para ele, mas muitas vezes ele não vê. Então, eu despacho normalmente com todos. E a sustentação oral, já que você tocou nesse ponto da sustentação oral aqui, claro que ela é importante, evidente que ela é importante, é o auge, né, da tua advocacia, é ali que você tem que mostrar porque você veio, né? E eu costumo dizer, como eu disse no início da nossa live aqui, é uma construção de narrativa, né? A sustentação oral ali nada mais é do que você contar uma história. Você precisa contar uma história que seja convincente. Para você contar uma história que seja convincente, além da tua tese tem que ser forte, você tem que conhecer quem vai julgar o teu recurso. Né? Isso, claro, você pode fazer isso já na sede de memoriais, né? Mas eu pesquiso a vida inteira do cara. Eu jogo no Google, faço uma investigação defensiva, vejo o que esse cara fez, se ele tem alguma tese publicada, qual que é o posicionamento dele, como é que ele já decidiu em casos similares. Cito isso no memorial e cito isso na sustentação oral. Né? Então tem todo um roteiro que eu sigo na sustentação oral. Né? É a saudação inicial, né? É a questão do desenrolar, pedido, você tem que pedir. Eu vejo muito advogado que não pede na sustentação oral. Eu quero a concessão da ordem, eu quero o provimento do meu recurso, e agradecimentos nos finais. Né? E uma questão que eu acho aqui fundamental é o seguinte: a gente não está em júri. Você não precisa sair gritando. Né? Então, eu costumo dizer que o advogado ele tem que ser um camaleão. Se você é um advogado do teu escritório que faz sustentação oral e faz júri, você não pode fazer os dois da mesma forma. Né? Veja um grande exemplo que nós temos aí que faz os dois sempre, é o Jader Marques. Né? Olha a elegância dele,
Olha como ele atuou no tribunal do júri da Botkiss e olha como foi a sustentação oral dele no recurso de apelação. Não estou dizendo para não estou dizendo para você ser manso, submisso, não. Tem horas que você tem que ser firme. Mas é uma outra linguagem. É uma outra linguagem. E eu já vi, Augusto, que rodam as redes sociais hoje em dia, elas rodam muitas coisas, né? Advogado de júri, para usar esse termo totalmente entre aspas aqui, gritando perante. Sim. Isso a gente vê todo dia, né? Então. Eu já vi mesmo um advogado que foi até capa de revista e tem uma atuação no júri, teve uma atuação na Lava Jato, e eu mesmo vi uma sustentação oral assim, desnecessária ali pro tribunal, né? Bem de júri, aquela coisa, não era necessário. Até não era nem o relator, né? Porque estava no nosso gabinete, era um dos vogais ali, falou: olha, doutor, tudo bem, mas não tá no júri, não precisa falar assim com a gente, né? Esse é o ponto. Você tem que saber aonde você tá jogando. Exatamente. Tem que saber o teu público, você tem que conhecer a tua plateia. A gente pega esse... Outra coisa, só para complementar, a questão que você falou do relator, né? Eu já vi mais de uma vez o relator com voto pronto, estava já pronto o voto. Os vogais estudaram o voto, em princípio iriam acompanhar o relator, né? Normalmente fazem um estudo antes ali, assim. Mas a sustentação, eu já vi mais de uma vez isso, uma sustentação oral tão boa, que eu já vi mais de uma vez do relator tirar de pauta voto para mudar o voto. Já, com certeza. Eu já vi mais de uma vez. Muitas vezes o relator ia negar provimento, mas uma sustentação oral tão boa que o relator ele tira o voto de pauta para dar provimento, para estudar um ponto ali que de repente passou despercebido e para dar provimento ao recurso. Isso demonstra, Augusto, um zelo pela causa, né? Porque muitas vezes para o relator e para o revisor é mais um. É mais um aqui, vou deixar por isso mesmo. Agora, demonstra o zelo do advogado, que foi lá, sustentou, entre aspas, perdeu seu tempo, se dedicou, mas a gente tem que valorizar relatores como esse. Relatores que reconhecem, às vezes, que podem estar errados e falam: opa, antes de proferir um julgamento injusto, vou pedir vista. Já vi também de pedir vista e voltar com o mesmo voto, né? Aconteceu esses tempos aí no STJ, uma questão nesse sentido. Então a gente tem que valorizar tanto a postura do advogado, que teve zelo para ir lá e sustentar, né, quanto a postura do relator. Eu acho de uma grandeza enorme, sabe? Enorme a atitude dele, assim. E outra coisa que eu ia perguntar para você, e como é que você lida com a questão da jurisprudência defensiva nos tribunais superiores, né? Temos ali a súmula 7, também tem súmulas defensivas do Supremo, também na questão de matéria fática, às vezes nem é uma situação bem matéria fática, mas... Essa é uma questão complicada, né? Porque eu estava até dando uma lida na obra de precedentes lá do Marinoni, do Mitidiero, né? Como é que nós vamos falar que o STJ e o STF não vão analisar fato e depois a gente vai lá em precedente? É uma coisa que é um contrassenso, né? Ao mesmo tempo que você vai chegar e falar assim: tá, tudo bem, eu não posso analisar o fato, se esse fato existiu ou não existiu, isso aí está posto, ok, mas valoração jurídica desse fato você pode. Dá um exemplo em concreto pro pessoal aqui: o cara atirou, tá? É incontroverso que ele atirou. Eu não vou alegar se ele atirou ou se ele não atirou no STJ. Agora, eu posso alegar se ele teve o dolo de matar ou dolo de lesão corporal. Aí você... Até por uma questão de distinguish overruling, às vezes você tem que, de alguma forma, analisar o fato, né? Não tem como. De certa forma. Se você distinguish overruling, ou mesmo numa questão de tipificação da conduta, né? Ainda mais nesses casos que vão a júri, né? Se a conduta seria enquadrada como dolo eventual ou uma culpa consciente. Você tem que acabar entrando no fato ali para analisar a tipificação. Exatamente. Então é difícil. A jurisprudência ela vem nesse sentido, né? Súmula 7. Veja, é impossível você... Como que você vai analisar um caso sem olhar o fato?
né? É uma grande mentira, na minha opinião, né? O ministro ele vai olhar o caso, tá, eu vou analisar só o que eu dolo aqui. Não, preciso entender o contexto, preciso entender o enredo, né? Então, muitas vezes isso para mim não faz muito sentido, como eu te disse, até o Marinoni aqui, ele fala nesse sentido, ó, como que eu não vou analisar o fato, não há como trabalhar com precedente, né? Eu vou estabelecer um precedente a partir de um fato, para daí eu seguir a partir de então. Então não faz muito sentido essa questão, e eu até não sei se o meu recurso já meio que aborda isso intrinsecamente, mas uma das hipóteses de não conhecimento que eu tive esses tempos aí, que foi esse que eu te falei, foi porque eu não enfrentei toda a decisão. Né? A decisão ela se fundamentou em mais de uma razão, e eu ataquei acho que uma ou duas, assim, e tinha uma terceira, por exemplo. Aí foi até uma decisão assim da não admissibilidade do resto, que eu falei, cara, realmente aqui eu errei, né? Então não tinha nem matéria para agravo ali, porque eu realmente estava errado naquele ponto. A decisão ela se fundamentava em mais uma questão, eu tinha batido em uma ou duas só, sabe? Mas é assim que eu normalmente venho lidando com essas questões de jurisprudência defensiva. Analiso muito a questão dos tribunais superiores, como é que os tribunais superiores vêm decidindo essa questão, né? E eles falam muito essa questão da valoração jurídica que se dá ao fato, né? E tento aplicar isso nos casos em concreto. Evidente que um ou outro vai ter inteligência artificial ali que talvez barre o meu recurso, né? Por isso que a gente entra na questão do despacho, né? A gente estava falando aqui de inteligência artificial, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui para falar de Tribunal Superior, súmula 691. Né? Eu sou uma pessoa que eu coloco com superação de súmula 691, tá? E eu vou lá e despacho. Tem advogados que não colocam superação de súmula 691 para não cair na inteligência artificial, e muitas vezes passa. Então, as duas formas eu já vi e já fiz. Colocar a súmula 691 e ligar para despachar e falar, olha, esse caso é de superação de súmula 691, tá? Não caia na inteligência artificial. Por outro lado, eu já vi advogados que suprimem a súmula 691, e aí o recurso, o habeas, ele vai ser julgado, entendeu? E só uma coisa que acabou passando, eu queria perguntar para você, como é que é a tua preparação para a sustentação oral? Voltando à nossa sustentação, eu esqueci de perguntar esse detalhe. Como é que você se prepara? Então, Augusto, eu confesso que hoje eu posso falar, porque isso é quem está mais fazendo essa parte do escritório sou eu. Né? Então, a parte mais ali de recursos, da peça em si, é o meu colega, o Daniel. Né? E eu sou o cara que realmente vai despachar, que vai sustentar, que vai fazer memorial, né? Então eu costumo fazer isso. Então para mim é algo que é muito natural, é muito fluido, sabe? Eu não tenho esse medo, esse frio na barriga, né? O que eu faço sempre, tá? Pego o processo, eu monto um roteiro. É assim que eu faço. Aqui, ó, roteiro. Para estar falando com você aqui hoje, eu montei um roteiro, né? Para saber mais ou menos que passo seguir, para não esquecer alguma coisa que é importante. Eu não tenho vergonha de falar isso de forma alguma, né? Então eu faço um roteiro. Então eu faço a primeira página, começa saudação, né? Passo para o mérito, no final os agradecimentos. Então eu coloco todo o meu roteiro dentro do papel, né? Uma coisa que eu faço também é treinar antes. Eu treino 1 ou 2 vezes antes, por uma questão de tempo principalmente, né? Até a Luísa falou ali, roteiro pronto há 1 semana. É mais ou menos. Eu sou um cara muito ansioso, então normalmente ele já fica pronto bastante tempo, porque eu fico com aquele caso na cabeça. Então aquilo ali tá na minha cabeça, e aí eu chego na quinta-feira ou terça-feira no STJ, quinta-feira no nosso tribunal aqui, aquilo ali sai algo muito natural para mim. Eu sei que tem muitos colegas advogados que têm muita dificuldade, né? E tem outros que têm tremenda facilidade. Eu, né, modéstia à parte, sou um cara que gosta de fazer isso e tem facilidade para fazer isso. Inclusive, tem colegas meus que pedem auxílio só para isso, né? O cara vai lá, ele faz todo o recurso dele, fala, Gabriel, você pode despachar lá no tribunal? Tem um colega meu de mestrado, se ele tiver aí, o Wagner,
vai saber do que eu tô falando. Ele mandou mensagem para mim: Gasca, consegue ir lá no tribunal despachar um caso para mim no tribunal, assim, os memoriais se faz, sustentação oral se faz e tal. Então, assim, colegas pedem minha ajuda nesse sentido por isso, porque eu tô mais perto aqui, ou porque eu tenho uma maior facilidade. E eu acho que é legal isso, Augusto, porque, assim, é você reconhecer a tua vulnerabilidade, que no caso, muitas vezes minha é talvez a parte escrita, mas potencializar a virtude do cara. Né? Então, essa troca que eu tenho com o Daniel ali, que é meu colega, é fundamental. Porque eu tenho essa facilidade com a sustentação, com o despacho, e ele tem uma facilidade com a peça. Então, a gente acaba trocando. Muitas vezes a sustentação oral está marcada para ele, porque ele que cuidou do caso desde o início, aconteceu semana passada. Ele teve um imprevisto: Gabriel, você pode sustentar? Eu falei: posso, não tem problema nenhum. Sustentei na quinta-feira. Né? Então, assim, eu tenho todo um roteiro, uma preparação que eu sigo para chegar lá na hora do dia e tentar fazer o meu melhor. Legal. Pô, Gabriel, quase 1 hora de papo, confesso que passou bem rápido, foi um papo muito legal, certamente acrescentou muito, eu aprendi muito com essa conversa. E tem algo mais que você queira acrescentar, algo que de repente eu não perguntei, que a gente não adentrou, que você julga interessante? Eu acho que a gente conseguiu, né, na medida do possível, dentro da 1 hora que temos, acho que a gente conseguiu falar bastante coisa. Eu não esperava que daria para falar tudo que mais ou menos nós tínhamos programado para falar nessa 1 hora, né? E falar que já errei muito, né? Hoje eu falo aqui porque eu aprendi, porque eu venho aprendendo e venho me aperfeiçoando. Fiquei extremamente feliz com o convite, extremamente feliz de que a minha advocacia, ela está seguindo aos passos do que o tribunal está seguindo. Então isso para mim é muito gratificante, sabe, Augusto? Porque eu tenho esse assessor que é colega meu e tal, mas não é a mesma coisa, né? Ele não era assessor do tribunal, né? Então, você trazendo essa perspectiva para nós advogados aqui, né, com as lives que você vem fazendo, eu acho que agrega muito, muito para mim. Eu aprendi muito, tenho certeza que o pessoal que nos assistiu aí também aprendeu bastante. Legal, Gabriel. Fico feliz aí pelas considerações. Agradeço por você ter aceitado meu convite. Eu aprendi muito também com a tua atuação, porque cada um ali na sua frente, né? Nós ali atuando ali, atendendo os advogados, atendendo o jurisdicionado, fazendo o nosso melhor, mas nada disso, o nosso trabalho não é feito sem o valoroso trabalho do advogado. Aquilo que a gente sempre fala, um bom advogado facilita muito o trabalho do assessor, facilita muito o trabalho do magistrado, despachar pessoalmente faz a diferença, fazer uma sustentação faz a diferença, porque nada substitui o olho no olho, a conversa, muitas vezes um ponto, assim, uma ênfase que o papel não consegue te passar. Às vezes você conversando, você consegue dar um peso muito maior para aquilo. Então, o trabalho que você está fazendo é realmente uma advocacia de excelência e publicamente quero te parabenizar por isso. Obrigado. Gabriel, tem algum livro, alguma coisa que você queira indicar para quem tem essa vontade de estudar atuação em tribunais superiores? Tem essa gana? Eu até citei na nossa conversa ali 2 livros que eu acho assim fundamentais, né? Que é Recurso Especial e Recurso Extraordinário, que é do Marinoni, do Mitidiero. O Marinoni para mim é fantástico, fantástico. É um cara que eu admiro muito. E tem também a obra do próprio Marinoni também de precedentes obrigatórios, se eu não me engano. Esses 2 livros do Marinoni, até do Mitidiero, tem do Medina também, que eu já ouvi falar bem, mas eu gosto bastante do Marinoni. O Marinoni é muito didático, ele explica muito bem, e é uma questão que vale tanto para o cível quanto para o criminal. Então, como que é o recurso especial, o recurso extraordinário, né? Então, eu acho que é o que eu aconselharia, né, no meu modesto sentir aqui, das pessoas comprarem. Sustentação oral, veja, tem alguns livros de oratória, provavelmente. Eu confesso para você que eu não sei, tá? Eu nunca precisei disso. Eu realmente, eu acho que o livro que eu poderia indicar para oratória é ler coisas fora do direito. Eu acho que isso agrega muito. Poesia, por exemplo, Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É.
um livro que vão até talvez virar motivo de chacota aqui, mas leiam esse livro, Alice no País das Maravilhas, tá? Vocês vão entender, vocês vão entender do que eu estou falando no final. E um livro que eu comecei a ler que eu gostei bastante, que é nessa questão que eu comentei no início da nossa live aqui, que é de você dominar a narrativa, de você ser um contador de histórias, é o storytelling. Perfeito. O storytelling que conta... É aquilo que eu te falei. Tudo, na minha lógica, tudo que eu vou escrever sempre tem que ter um início, meio e fim, como eu te falei das petições, né? Na minha cabeça, que eu acho uma petição perfeita, justamente aquele breve contexto do que se passa, as razões do que você quer, e por final o pedido que você quer, meio que um início, meio e fim mesmo. E corroborando com o que você disse, ler coisas fora do direito. Eu tenho um hábito já há um tempo, à noite, daquele meu momento de relaxar, antes de dormir, eu sempre leio algo fora do direito e, de preferência, um romance. Uma obra de ficção que tem ali diálogos, que realmente tem storytelling, porque isso vai agregando, não só como leitor, mas também como escritor, né, que somos, né? Claro. Somos escritores jurídicos. O Daniel então, muito legal. O Daniel estava na live, falando do Lênio. Lênio Streck é clássico também, né? Hermenêutica e precedentes. Tem acho que o do Lênio, acho que é Verdade e Consenso dele também é excelente. O decisionismo clássico, a expressão do Lênio, que nos ajuda muito a entender o estado de coisas. E um livro que eu gostaria de indicar, foi uma indicação do professor Jacinto, que não tem muito a ver com recurso especial, recurso extraordinário, mas é uma obra que eu achei muito, muito interessante, eu acho que vale o registro aqui, é uma obra do Ricardo Glockner, que é Autoritarismo e Processo Penal. Interessante. Essa obra, para mim, aí que a gente vai entender realmente como é que foi formado o nosso Código de Processo Penal, de ideologia fascista, sabe? Aí você começa a ler aquele livro, aí você começa a olhar o dia de hoje, você vai entender mais ou menos o que está acontecendo. Uma coisa que é importantíssima, para quem nunca leu, pare e leia o quanto antes a exposição de motivos do nosso Código de Processo Penal, que é assustador. Código Rocco. Escrito ali por Francisco Campos, que era o ministro da Justiça à época, o conhecido Chico Ciência, que tem até uma frase que eu não lembro quem atribuiu a ele, mas ele era um gênio, né? Um gênio autoritário, que diziam: quando uma lâmpada acende na cabeça do Francisco Campos, todas as lâmpadas da democracia se apagam. Boa! E é ver como ele ataca o devido processo penal, o liberalismo democrático. É incrível. Lê a exposição de motivos do nosso Código de Processo Penal, vocês vão entender a lógica de como o nosso sistema processual penal foi montado. Perfeito, Augusto, perfeito. Falou tudo. Legal. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado por esse papo. Obrigado a todos que acompanharam a gente aqui nessa live. Para quem perdeu o começo, ela vai ficar disponível aqui no meu feed, também no feed ali do Gabriel. E eu vou também disponibilizar no canal do YouTube. E ao longo da semana, vou fazendo recortes desse papo e mostrando para vocês também. Valeu, Gabriel. Uma ótima noite a todos e até. Um abraço. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau.